Fala pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre núcleo celular e dentro desse conteúdo nós iremos abordar vários tópicos como estrutura, função, entre outros aspectos do núcleo celular. Antes de nós iniciarmos propriamente o nosso vídeo sobre núcleo celular, é preciso deixar uma coisa bem clara, que é a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Primeiro, que o que vai definir o que é uma célula procarionte de uma eucarionte é justamente a presença do núcleo. Então, o núcleo celular vai ser essa estrutura maior que nós só encontraremos em células eucariontes. E vale ressaltar que o núcleo celular vai ser responsável por armazenar o material genético, no caso, o DNA. Quando a gente olha por uma célula procarionte, nós veremos aí que o DNA está solto no citoplasma, diferente de uma célula eucarionte, onde nós teremos o núcleo, ou seja, uma região que vai envolver esse material genético. Falando então agora sobre os formatos que o núcleo pode ter, geralmente ele apresenta um formato arredondado ou alongado. E aí falando sobre a quantidade que nós encontraremos de núcleo em cada célula, nós podemos encontrar geralmente um por célula, mas haverão casos onde a gente vai encontrar mais de um núcleo, ou seja, vários núcleos em uma célula, como por exemplo as células do tecido muscular esquelético. Falando sobre a estrutura do núcleo, o núcleo vai apresentar uma estrutura que a gente chama de carioteca ou também pode ser chamada de envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear ou carioteca é formado por uma membrana de lipídios e proteínas. Além disso, nós encontraremos vários poros ao redor dessa carioteca. Esses poros eles vão permitir a passagem de substâncias do citoplasma ao interior do núcleo e vice-versa. Então, como a gente pode ver aqui, essa dupla membrana, que vai formar aí a carioteca, ela vai revestir aí também esses poros. E aí essa membrana, junto com os poros, vai fazer com que a gente consiga então selecionar aquilo que vai entrar ou sair desse núcleo. Outra estrutura muito importante é o que a gente conhece como nucleoplasma, que nada mais é do que a parte líquida que fica no interior do núcleo. É nessa parte líquida onde irão acontecer as reações químicas dentro do núcleo. Outra estrutura muito importante é a cromatina. A cromatina nada mais é do que uma associação de DNA mais proteínas, principalmente proteínas histonas. Então aqui a gente tem a imagem do DNA e aqui nós temos a histona. As histonas elas são responsáveis por enrolar o material genético. A gente sabe que o DNA ele é uma molécula muito grande e para ele caber na célula ele precisa ser enrolado. E quem vai fazer isso serão então as proteínas que a gente chama de histonas. A cromatina ela pode se apresentar de duas maneiras, que a gente chama de eucromatina ou heterocromatina. A eucromatina é quando o DNA ele está menos condensado, ou seja, quando ele está menos enrolado. Então aqui a gente pode ver a cromatina nos seus dois estados, que é a eucromatina, quando ela está menos enrolada, e a heterocromatina, quando ela está muito mais enrolada. O que acontece é que quando a cromatina está no estado de eucromatina, a gente consegue aí fazer um processo que a gente chama de transcrição. Ou seja, o RNA mensageiro ele consegue pegar essas informações, que são essas letrinhas aí que a gente está vendo, que são as bases nitrogenadas, e consegue transcrever essa informação que está no DNA para o RNA mensageiro. Então todas essas informações que estão lá no DNA, elas conseguem ser transcritas para o RNA mensageiro no estado de eucromatina. Já no caso da heterocromatina, percebam que o DNA está todo enrolado e ele não me dá acesso a essas informações, a essas bases nitrogenadas que eu preciso para copiar as informações. Então eu posso dizer que no estado de eucromatina está ocorrendo o processo de transcrição do DNA para o RNA. Já no caso de heterocromatina, como a gente pode ver, esse processo de transcrição não está acontecendo. Bem, aqui a gente está vendo novamente como o DNA ele pode ser dobrado para caber dentro da célula. Aqui a gente tem então novamente
as histonas entrando em ação para dobrar esse material genético e fazer com que esse DNA ele caiba dentro da célula. Conforme a gente vai enrolando esse DNA, ele vai ganhando uma nova forma e no final, quando ele chega no seu grau máximo de condensação, ou seja, no grau máximo de enrolamento, a gente tem o que a gente chama de cromossomos. Então a gente tem primeiramente a cromatina. Então conforme as histonas elas começam a enrolar esse DNA, eu tenho aí então a formação do cromossomo. E esses cromossomos, vale ressaltar que cada espécie apresenta uma quantidade específica deles. Como por exemplo, a espécie humana apresenta 46 cromossomos nas suas células. Já os cães irão apresentar 78 cromossomos e os gatos irão apresentar 38. Então percebam que, a depender das espécies, nós teremos variações do número de cromossomos. Outra estrutura muito importante é o chamado nucleolo. O nucleolo ele só é observável quando o núcleo não está em divisão celular. E o nucleolo ele nada mais é do que uma associação de proteínas mais RNA ribossomal. Bem, o que é o RNA ribossomal? Para a gente fazer a diferenciação disso, a gente tem que lembrar que nós temos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossomal. O caso do nucleolo, ele é uma associação de proteínas mais esse RNA ribossomal, que é esse terceiro que nós conseguimos ver aí. Então esse nucleolo, ele é a estrutura responsável pela formação das subunidades ribossômicas. Então a gente tem aqui as subunidades, que a gente chama de subunidade maior e subunidade menor, que após formadas elas irão sair do núcleo para o citoplasma dessa célula e irão formar o que a gente conhece como um ribossomo. E esses ribossomos eles vão se aderir ao envoltório nuclear, que a gente conhece também como carioteca. Eles podem ficar soltos aí no citoplasma ou eles podem também aderir em uma outra organela que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, que recebe esse nome justamente por ter na sua parede os ribossomos aderidos. E esses ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteína no interior da célula. Destacando agora as funções do núcleo, o núcleo ele é responsável pelo controle das atividades celulares. Então é o núcleo que é o responsável por controlar quais e quando serão produzidas as proteínas necessárias ali para a manutenção da célula. Então todo esse controle de quando produzir uma proteína e a quantidade que será produzida é toda feita a partir do núcleo. Outra função muito importante do núcleo é o armazenamento da informação genética. Como a gente já viu, será nos cromossomos que a gente vai armazenar a nossa informação genética através do DNA. Bem, os cromossomos, como a gente já viu, nada mais são do que filamentos de DNA. E quando a gente pega uma porção desse DNA, a gente chama de gene. E serão nesses genes onde as nossas características serão armazenadas. Então, quando eu pego uma parte desse DNA, eu posso ter, por exemplo, a característica cor de pele ali naquele fragmento do DNA que eu chamo de gene, ou seja, um gene responsável pela minha cor de pele. Assim como se eu pegar um outro trecho desse DNA, ou seja, um outro gene, eu posso ter aí as características como cor de cabelo. Então, esses genes, que são nada mais nada menos do que um fragmento do DNA, eles vão ser os responsáveis pelas minhas características genéticas. Além disso, nós temos também a duplicação do DNA, como sendo uma função aí do núcleo. Então, toda vez quando a minha célula ela entra num processo de divisão celular, a primeira coisa que ela tem que fazer é duplicar esse material genético, porque a partir do momento que ela inicia esse processo de divisão celular, no final ela terá que dar origem a 2 células com a mesma quantidade de DNA da célula mãe, ou seja, daquela primeira célula que originou as 2 no final do processo. E por último, nós temos aí como função do núcleo a síntese e processamento de RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Bem, então o núcleo ele será responsável também por fazer a molécula de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal.
cada um com a sua importância, a depender do momento, se a gente quer replicar esse material genético, se a gente vai querer transcrever ou se a gente vai querer traduzir esse material genético. Então todos esses RNAs, eles serão importantes para um determinado momento dessa célula. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, e caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira deixar alguma sugestão, pode deixar aí seu comentário. E se você acha que tem aquele curioso que vai se interessar pelo assunto, não se esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.